Por que é importante entender e aceitar que o relato da criação no livro do Gênesis fala de uma semana literal? É o que nós vamos entender no estudo de hoje no programa Escola Bíblica. Agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria, como é que você está passando sua semana? Estamos juntos, começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que está a semana? Está boa? Tudo conforme o planejado? Está desafiadora? Como é que estão as coisas? Tem alguém aí na sua casa sofrendo fisicamente, emocionalmente? Como é que estão as questões financeiras? Quero convidar você a buscar junto à palavra de Deus sabedoria para todas as situações, todas as ocasiões em que a gente às vezes não sabe o que fazer. Eu acredito que a Bíblia é o caminho, que a Bíblia nos orienta. Nem sempre o problema que nós enfrentamos ele vai embora, mas na palavra de Deus nós temos a certeza de que o Senhor está conosco nesses momentos que são extremamente desafiadores. Por isso, quero sempre incentivar você a dar uma passadinha na nossa escola bíblica, no nosso site da escola bíblica. E eu quero te motivar, olha, está aparecendo aqui, novotempo.com/escola bíblica. Dá uma passadinha, pede aí para os netos, os filhos, darem uma entradinha lá e você vê as inúmeras revistas de esperança que a gente tem, onde a gente traz orientação baseado na palavra de Deus para os diversos temas. São conflitos familiares, desafios emocionais, problemas financeiros. Eu quero te convidar, dá uma passadinha. Nessa temporada, a gente está estudando a revista Eu Creio, princípios religiosos cristãos que são importantes para a vida. E hoje a gente vai começar a entender um pouquinho mais o tema da criação. Porque esse tema é extremamente importante. Porque crer na criação do Senhor é importante para que a gente se situe onde nós estamos e termos uma perspectiva correta do futuro. Quando a gente exclui o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós perdemos nossa referência, nossa identidade. Por isso quero aprofundar com você. E sempre quando a gente vai falar desse tema da criação, não é uma competição, tá? Não é esse o nosso objetivo, não. Nosso objetivo é fazer você pensar. Então chegamos hoje ao nosso estudo número 3, a criação. Se você já pediu sua revista Esperança, está aí, ó. Se você não pediu, ligue agora. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. E entenda que o Senhor tem planos para a sua vida. Eu quero dar uma pausa aqui, porque eu quero falar um pouquinho para você agora do nosso programa Evidências, que estreia no próximo dia 1º de maio. Olha que data boa para começar, isso mesmo. E o pastor Rodrigo Silva preparou aí, a gente teve gravações, você vai ver que nesta temporada vem coisa muito interessante para você. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. 1º de maio, às 10h30 da noite. Anota aí, tá bom? Qual que é o contexto dessa próxima temporada? São os lugares onde estiveram os apóstolos Paulo e João depois da morte de Cristo. Além de você aprender mais sobre a história do cristianismo e como viviam os primeiros cristãos, você também, lógico, sempre presencia, vê as descobertas arqueológicas, você vê os sítios arqueológicos e aí você se transporta para esses lugares. Então, Istambul, região da Capadócia, Antioquia, Sardes, Pérgamo, Laodiceia,
Éfeso, Atenas, Corinto e Ilha de Patmos são os lugares que o pastor Rodrigo Silva, junto com a Laura, e vai ter um quadro da Laura sobre a cultura local, como que eles vivem hoje. Olha, eu tenho certeza que você vai curtir. Dá uma olhadinha nesse convite especial aí. Olha só. Olá, meus amigos. Essa temporada inédita do programa está bem diferente. Agora você será o nosso companheiro durante toda a viagem e vai ver o que acontece por detrás das câmeras. Além de muita arqueologia bíblica, você também vai conhecer a cultura local. Aliás, falando em cultura local, a cereja de todo esse bolo para mim é ter a participação da minha esposa Laura com a gente nessa jornada. Pois é. Agora eu tenho um quadro para complementar a informação. Enquanto o Rodrigo explica arqueologia, eu vou te levar para conhecer os pontos turísticos, a cultura e muitas curiosidades da região. Olha, então agora você toma nota da data aí. Será que é dia? Dia 1º de maio, às 22h30. Esse será o dia do nosso embarque para uma aventura pelos caminhos do apóstolo Paulo e do apóstolo João, tanto na Grécia quanto na Turquia. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui na TV Novo Tempo. Nos vemos lá. Está aí Rodrigo Silva em busca de evidências no dia 1º de maio, às 10h30 da noite. Você não pode perder. E eu quero agora orar com você para que a gente abra a Bíblia e mais uma vez sejamos impactados com o que a palavra de Deus vai nos falar. E hoje, recordar um pouquinho de onde nós viemos. E aí temos a certeza de que a nossa vida tem propósito. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra, estudar a Bíblia. Eu não sei quantas pessoas que me assistem nesse momento e têm uma vida ligada à Bíblia, leem a Bíblia, ou pessoas que acreditam ou não acreditam. O que eu te peço é que, pelo poder do Espírito Santo, todos nós sejamos impactados. Nós que estamos aqui no estúdio, e cada um dos nossos telespectadores que estão assistindo esse programa. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. Sempre que a gente apresenta um tema, assim, né? Essa é uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Quando a gente vai apresentar um tema da Bíblia, muito mais do que desejar provar que esse tema é verdadeiro, nosso propósito é ser impactado por esse tema. Esse é o propósito quando a gente abre a Bíblia. Na nossa cultura, a gente desenvolveu um pouco essa questão de competir, né? Eu estou competindo com alguém tem um ponto de vista diferente a respeito, mesmo dentro do mundo religioso, a respeito do tema que está sendo apresentado. Particularmente, eu não gosto desta visão. Eu acho que essa visão competitiva ela faz com que a gente exclua a ação do Espírito para sermos impressionados com aquilo que o autor bíblico escreveu, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Então, quero convidar você a vir à Bíblia para ser impressionado por ela, ainda que talvez você nem acredite ou não tenha muito contato com ela. Se você tem uma visão diferente a respeito da criação, quero te convidar a, junto comigo, analisarmos os detalhes do texto bíblico. E ao analisarmos os detalhes do texto bíblico, a gente, dessa forma, pensar se isso faz sentido ou se não faz sentido. Então, como eu mencionei, nós vamos estudar o tema número 3, que está na nossa revista, que é o tema da criação. E vamos lá a Gênesis capítulo 1, verso 1, lendo tranquilamente e buscando os detalhes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra originalmente usada aqui para criar, né, que é o verbo bará, é usada para se referir a uma criação do nada, sem matéria pré-existente.
Apenas Deus possui a capacidade de criar a partir do nada. No princípio, Deus deu forma, Deus criou algo que veio do nada. Verso 2, a terra estava sem forma e vazia, era desorganizada, era um caos. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O agente divino nos atos criadores, o Espírito de Deus. E quando a gente amplia um pouquinho esta visão, a gente vê que neste momento há a presença de Deus o Pai, há a presença de Jesus Cristo, há a presença do Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, vai dizer João. Na carta aos cristãos na cidade de Colossos, a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer de que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava ali, porque a intenção, o ato criador é um ato intencional. Tudo o que existe na terra, tudo que foi feito, tudo que foi projetado, tudo que está na terra e também a criação do homem era uma intenção divina de criar. Não é algo que surge do nada. Por que a gente deve considerar isso a partir do texto bíblico? Porque quando eu vejo que há uma intenção de Deus ao criar, eu percebo que a minha existência, ela tem uma intenção, ela tem uma razão. E talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente tem hoje na vida. Saber qual é o propósito da nossa existência. E quero dizer para você, sua vida, sua existência tem propósito, tem objetivo. Por quê? Porque no ato criador, ao criar a terra, e a gente vai ver amanhã, ao criar o ser humano, Deus tinha um propósito. Então, se eu falo para você nesse momento que talvez ache que não tem propósito na sua existência, tem. Porque desde o início, quando o Senhor desejou criar, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no ato criador, seja da terra, da matéria, do que há, do que é inanimado, ao que é animado, a terra, árvores ou seres criados, tudo ali havia uma intenção de Deus. É importante que a gente pense nisso, porque de alguma forma isso está relacionado à minha razão de viver. Se eu me desconecto a isso, parece que a minha existência não tem razão, A minha existência não faz sentido. Mas isso a gente vai estudar amanhã, tá bom? Vamos aprofundar amanhã. Mas eu quero que você entenda que há aqui a ação de Deus, a ação do Espírito Santo e a ação de Jesus Cristo na criação. E agora nós vamos ver essa ação através do poder da palavra de Deus. E você vai ver que esta é uma sucessão de repetições. Quando a gente vai ter aqui a palavra disse, é o poder da palavra. Porque o poder da palavra dá forma para aquilo que não tem forma. O poder da palavra faz existir aquilo que não existia, aquilo que veio do nada. Disse Deus, haja luz e houve luz. A forma visível de energia. Deus está produzindo isso. Isso parte daquele que pode todas as coisas. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. A expressão boa aqui, ela também pode ser traduzida como útil e como algo belo, algo importante. Então, tudo aquilo que Deus criou tem uma utilidade dentro desse todo da criação. Nada do que está na natureza está sem uma utilidade. Mesmo, vou abrir uma janelinha aqui, tá? Mesmo após o pecado, e a gente tem isso em Gênesis capítulo 3, quando há um processo de transformação na terra, a terra é transformada por causa do pecado, o erro, o lapso que o ser humano comete, isso afeta o ser humano, mas afeta a natureza. E aí a terra tem que passar por um processo de adaptação.
ou readaptação. E mesmo nesse processo de readaptação, há utilidade para que haja uma manutenção, para que a terra exista. Então, sempre que você encontrar, e essa é uma expressão sucessiva no texto bíblico, que Deus viu que era bom, era algo útil, era algo belo. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Essa expressão, houve tarde e manhã, originalmente ela dá a ideia, se refere a 24 horas, marcando a duração da etapa, de cada etapa do dia da criação, 24 horas. E ela vai se repetir durante todos os dias, a gente vai ver na sequência. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, a atmosfera, e houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, mais um período de 24 horas. E a gente vê que nesse processo de descrição de cada dia da criação, tem um sentido, tem uma lógica, é um processo gradativo para a vida que vai ser produzida. A luz, a separação, além de ser um processo gradativo para aquilo que vai produzir a vida, também é um processo gradativo para mostrar essa forma. E mais uma vez volta aquele objetivo intencional que Deus tem na criação de cada detalhe do que está sendo construído na terra. Vamos na sequência aqui para a gente entender. Está claro isso para você? Eu vou tentar usar um exemplo aqui, né? Seria mais ou menos se você fosse... Você vai aí na sua casa, né? Quando você vai preparar um bolo, você vai colocando as receitas na medida que elas precisam ser colocadas, no tempo que elas precisam ser colocadas, e elas vão sendo misturadas dentro desse tempo, dentro dessa medida. É agora você vai fazer isso, é agora que você faz isso, e aquilo vai dando uma forma. E no final você tem o bolo que você fez. Quando a gente pensa na Semana da Criação, é exatamente isso. É o que precisava ser naquele momento para que no dia seguinte pudesse produzir isso. Estou limitando Deus, porque Deus poderia dizer, num momento só, Deus poderia dizer assim, que tudo se crie, que tudo se faça, que tudo se constitua. Não. Mas Deus mostra que Deus tem objetivo, Deus é organizado, Deus vai colocando cada elemento para que haja produção de vida no próximo elemento a ser criado, para que no futuro, quando o homem imergisse na explicação do que era a criação, o homem pudesse encontrar nessas ações divinas lógica, sentido. Dá para entender? É como olhar para o bolo e aí eu chego para você, que é a cozinheira ou o cozinheiro, e você vai dizer assim, esse bolo foi feito assim, assim, assim e assim. E aí eu tenho compreensão. Por isso que Deus faz de forma organizada, de forma sistemática cada dia, porque o que era produzido no dia anterior iria dar suporte para o que precisava no próximo dia. Olha só no terceiro dia. Viu também Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, era útil e era belo. E disse, produz a terra relva. Olha como vai gradativamente. Ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem semente, que deem fruto melhor, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez.
12 e 13 de Gênesis 1, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Vamos na sequência, rapidinho aqui. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Dá para entender a forma organizacional aqui que está sendo feita? Deus coloca um tapete sobre a terra, coloca aquilo que a terra precisava produzir para que houvesse vida, mas antes ele deu vida àquela terra, ele produziu a luz, a separação das águas, e ele vai agora dar sinais, vai colocar sinais nos próprios astros para que o homem possa diariamente se coordenar, mensalmente se coordenar e anualmente se coordenar. Talvez estou falando para você que é daquele que pode olhar para o céu e pode dizer, vem chuva aí. Ou você pode dizer, agora são meio-dia. Seguia pelos astros. Entende? Entende como Deus vai dando para o homem referências naturais para que ele seja guiado? E Deus vai dando para o homem o sustento da própria terra e para os animais também? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu paro para analisar e ler cada detalhe da criação, eu consigo enxergar um Deus que teve um olhar para a terra, um olhar de amor, e tem um olhar para mim hoje, um olhar de amor. Sequência, vamos para o quarto dia. Vamos lá? Verso 16 a 19. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, colocou-os no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite, para fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Veja que ele poderia ter feito tudo ao mesmo tempo, mas ele vai fazendo gradativamente em cada dia, na sequência que era necessário, cada ato de criação. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, viu que era útil, viu que era belo. Sequência, verso 22 e 23, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. É interessante a gente destacar aqui a bênção de Deus, porque toda a criação foi feita para nos abençoar, e nós fomos feitos também para abençoar. A bênção de Deus na criação. Você que está me ouvindo nesse momento, que depende da terra para viver, você que sai todo dia para arar, para cuidar da sua plantação, você que vê o fruto das árvores aparecerem e desse fruto se alimentam. Eu vivo na cidade, então eu vou ao supermercado pegar uma fruta, comprar uma fruta, né? Eu vou ao supermercado ou vou à feira. E quando eu vejo uma árvore e posso tirar daquela árvore o fruto, eu vejo que ali está a bênção de Deus. Leve seus filhos. Você que vive na cidade, leve os seus filhos junto à natureza e mostre para ele a árvore, mostre para ele uma plantação de arroz, de milho,
para que ele veja que aquilo que ele se alimenta é a bênção de Deus. Isso é maravilhoso a gente poder presenciar, contemplar. Disse também Deus, mais uma vez o poder da palavra, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim, mais uma vez, a palavra e o ato realizado. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, doméstico conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Vamos lembrar que Moisés aqui está escrevendo isso 2.000 anos depois de todos esses acontecimentos. 4.000 anos depois, porque a gente tem um período pós-dilúvio, né? É um período pós-dilúvio. Então são 2.000 anos até o dilúvio. Então praticamente 3.000 anos, 4.000 anos a gente tem aqui a criação, e Moisés agora olha, faz uma descrição, mas esse ambiente, lembra que antes da criação era um ambiente perfeito. E agora Moisés está escrevendo, detalhando os animais domésticos, os animais selváticos, que antes eram todos num ambiente perfeito. Viu Deus os animais, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amanhã nós vamos aprofundar um pouquinho o ato criador, quando Deus cria o homem e Deus cria a mulher, a sua imagem e semelhança, a sua figura física, mas também a sua capacidade de discernimento. Minha pergunta para você hoje é: como você se sente? Como você se sente quando você lê ou você ouve sobre a criação de Deus? Como fica o seu coração? Você acredita que Deus criou todas as coisas? Você acredita que tudo que está na terra está sob o controle e comando de Deus, e Deus tinha e ainda tem intenção, mesmo que haja degradação? Eu quero que você seja impressionado por esse ato criador, mas seja impressionado pelo Criador. E que isso impressione tanto sua vida, que você compartilhe isso com aqueles que estão perto de você, começando dentro da sua casa. O Senhor ama você e a criação é uma manifestação do seu amor. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um dia o Senhor criou a terra, o Senhor criou todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos criou. Amanhã nós queremos entender um pouquinho mais esse tema. Que isso toque no coração dos nossos telespectadores. Que cada um se sinta amado e entenda o Teu amor dentro da criação. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, meditarmos hoje na criação. Amanhã, abre a janela e olha para a beleza criadora do Senhor. Ele te ama. A gente se vê amanhã. Um abraço.